Marcos, capítulo de número 11, Evangelho. Vamos lá? Pessoal, o que eu quero começar a falar com você hoje aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11? Hoje eu quero falar contigo sobre o que ainda prende você. Ao que você ainda está preso. Jesus, ele desejaria usar a sua vida, contar com você, tem almas que Jesus quer ganhar através de você. Cada um de nós que fomos chamados para a casa de Deus, não fomos chamados em vão, Deus nos chamou com um propósito. Só que às vezes nós estamos na casa de Deus, mas continuamos presos a muitas coisas que ainda nos prendem, nos seguram, nos impedem de viver perfeitamente a vontade de Deus. Então tem que olhar para dentro de mim e ver ao que eu estou preso ainda. O que ainda me prende, que está me impedindo de viver a vontade de Deus, de correr o que Deus tem para mim, de ser aquilo que Deus deseja, de poder fazer o que Ele gostaria. Temos que parar para pensar, às vezes nós estamos presos a algumas coisas. E qual é o detalhe? O detalhe é que toda pessoa que está preso a algo, ela não percebe. Ela não consegue enxergar que ainda tem alguma coisa que prende ela. Aqueles que andam ao redor dela conseguem perceber que essa pessoa ainda está presa a isso, aquilo outro, mas normalmente nós que estamos presos não conseguimos perceber. Às vezes você tem aquele que é o seu cachorro, que ele está sempre preso dentro do pátio. O dia que você solta ele, às vezes você pode abrir até a porta, ele nem sai para a rua, porque ele está acostumado a ficar ali dentro. Todas as vezes que ele queria sair, você ralhava com ele, que às vezes quando abre a porta ele não sai mais, ele já acostumou a ficar ali dentro, viver aquela vida presa. E às vezes nós não estamos percebendo, mas tem algo ao qual nós ainda estamos presos. E precisamos fazer o quê? Precisamos nos soltar de tudo que pode estar nos prendendo longe de Deus, da presença dEle. Vamos lá comigo então? Marcos capítulo 11. Você vai comigo lendo o versículo 1. O versículo 1 diz assim, ó. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. Olha que interessante, pode até marcar com a sua caneta. E logo deixará, diz a Bíblia, trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta. Esse 4 eu quero que você marque, a gente vai meditar. Encontraram o jumentinho fora da porta, entre 2 caminhos. E eles fizeram o que, pessoal? E o soltaram. Então vamos de novo. E foram e encontraram um jumentinho. Como é que eles encontraram ele? Preso. Aonde que ele estava preso? Primeiro ponto, a porta é Jesus. Jesus diz que ele é a porta e nós temos que entrar por ele. Então a Bíblia diz que ele foi encontrado preso fora da porta, continue comigo, entre 2 caminhos. E o que eles fizeram? Primeiro ponto, ele estava preso. E é isso que eu quero que você comece a entender. Através daquele jumento, Jesus foi até Jerusalém, foi o dia da entrada triunfal, onde as pessoas colocaram palmeiras no chão e eles diziam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas e tal. Irmão, este jumentinho, ele representa eu e você. Deus, através da nossa vida, Ele quer ir a muitos lugares, Ele quer alcançar muitas pessoas. Através da nossa vida, Deus tem uma grande obra para fazer aqui. Todos que estamos aqui viemos a esse mundo com um propósito. O que ocorre? Ocorre que muitas vezes nós estamos como ele, presos. Tem muitas pessoas que Deus gostaria de usar, mas Deus não pode me usar enquanto eu estou preso a alguma coisa. E é isso que eu tenho que começar a olhar para a minha vida. Do que eu ainda tenho que me libertar? O que eu tenho que deixar para trás? Do que eu tenho que me soltar? De qual costume? De qual comportamento? De qual atitude? O que ainda me prende? Às vezes a gente ainda está preso a alguma coisa do nosso velho dono. Quem era o nosso velho dono? O nosso velho dono era o diabo. Ele era o nosso velho dono. Ele é que conduzia a nossa vida, ele é que guiava a nossa vida, ele é que através da nossa vida fazia o que ele desejava, talvez usava você nas mãos dele para fazer outras coisas. Então o que eu preciso? Eu preciso me soltar, eu preciso me libertar. E o que você tem que entender? Que sozinho o jumentinho não se libertou. Ele foi liberto através de um discípulo. Eu preciso me aproximar de pessoas de Deus, que vão ver aonde eu estou preso,
vão ver qual área da minha vida ainda está presa a coisas desse mundo, às vezes coisas do inimigo. Eu preciso me aproximar de pessoas de Deus que vão me ajudar a me libertar, que vão me ajudar a me soltar de tudo, para que eu possa realmente viver a vontade de Deus e fazer o que Deus tem para a minha vida. E eu tenho que começar a olhar para mim e pensar, o que ainda me prende? Deus não pode te usar enquanto você estiver preso. Jesus só usou o jumentinho quando ele foi solto pelos discípulos. Então Jesus, através dele, faz a entrada triunfal em Jerusalém. Enquanto eu estou preso em alguma coisa, Deus não pode me usar. Tem pessoas que estão presas ao passado. A pessoa não consegue deixar o que me fizeram, o que aconteceu, o que eu passei, o que eu vivi, a injustiça. Só que enquanto eu ficar preso àquele momento da minha vida, aquele passado, a uma fase, a uma pessoa, Deus não pode me usar. Eu preciso me libertar disso, eu tenho que começar a pensar ao que eu ainda estou preso. Hoje é o dia que Deus quer soltar você. Às vezes eu estou preso a algo de ruim que pode ter acontecido na minha vida e não consigo me libertar. E às vezes aquilo de ruim me marcou. Que hoje eu tenho até medo de me jogar na vontade de Deus, porque eu acho que pode acontecer de novo. Eu tenho medo de me desprender de algumas coisas que me trazem uma falsa sensação de segurança para viver a vontade de Deus. Às vezes a gente está preso a algo ruim, eu tenho que começar a me perguntar, o que eu estou preso? Muitas vezes ao trabalho, à minha profissão. Pastor, mas é o meu sonho fazer isso, é o meu sonho fazer aquilo. Pois é, então eu estou preso ao meu sonho. E eu deveria me soltar de tudo que é desse mundo para me entregar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela ainda está presa a um trauma, ela não se libertou daquele trauma. A pessoa ainda está presa nessa área, a pessoa está presa a uma decepção. Se você convidar ela para fazer mais para Deus, ela não quer. Não, pastor, eu tenho medo de me decepcionar, de me dar mal. Às vezes estamos presos à nossa família. Só que você tem que entender que você não pode estar preso a nada, porque na sua vida Deus tem que estar acima de tudo. E às vezes a gente está preso a um filho, está preso a um parente, está preso a um familiar. Pastor, mas eu não tenho que amar o meu marido, a minha esposa? Com certeza. Só que você tem que amar Deus acima deles. Você tem que amar Deus acima do seu marido, acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima da sua própria vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. E às vezes nós estamos apegados a um familiar. E o inimigo vai usar algumas situações, às vezes, para nos prender e nos impedir de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não se desprenderam das coisas do mundo. A pessoa quer andar com Deus, mas o coração dela ainda não é inteiro para com Deus, porque tem coisas do mundo que ela ainda gosta, que ela ainda faz, que ainda chamam a atenção dela. Só que a Bíblia diz, não ame o mundo. Eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e ver ao que eu estou preso. Eu estou preso a um sonho que eu tenho? Os teus sonhos vão te prender. Os sonhos de Deus não prendem você. Porque quando o sonho é dele, você está livre para fazer a vontade dele. Eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e começar a ver o que eu estou preso. Às vezes você está preso a um relacionamento. E é um relacionamento sem Deus. Porque às vezes Deus não entrou nesse relacionamento. E esse relacionamento está me prendendo. Às vezes eu posso estar preso à falta de perdão. Eu preciso perdoar alguém. Preciso superar alguma coisa. Às vezes a gente está preso ao medo de errar. Pastor, eu tenho medo de errar, medo de me decepcionar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que está me prendendo, o que me segura, o que me impede de servir, de ser mais usado por Deus. Quem é que quer ser usado por Deus? Então tem coisas das quais você vai ter que começar a se desprender. Não dá para continuar preso a essas coisas e querer que Deus te use. Você tem que se desprender completamente do seu antigo dono, que era o diabo, e passar para o lado de Jesus. Vamos ler o 4? E foram e encontraram o jumentinho. Como é que o jumentinho estava? Preso. Fora do que, pessoal? E às vezes a gente também está fora da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, entre dois caminhos. E às vezes é assim que a gente está vivendo. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Estamos sempre entre dois caminhos. Às vezes a gente está balançando entre dois pensamentos. A gente está balançando entre o que a gente acha que vai fazer. Será que eu faço, não faço? Será que é de Deus ou não é? Às vezes estamos como eles, entre dois caminhos. E está na verdade de eu escolher o caminho certo. O caminho certo é Jesus. Eu tenho que começar a observar o que está me prendendo. Eu tenho que começar a observar o que está me embaraçando. Vamos comigo, deixa marcado a Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo número 11. Hebreus 11. Vamos juntos com o pastor. Todos acharam?
Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11. Vamos juntos comigo. Você está entendendo? Vamos lá? Perdão, é 12. Hebreus capítulo 12. Leia o versículo 1 com o pastor, todo mundo junto. E olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Hebreus 12, versículo 1. Você vai ler comigo. Diz assim, ó: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que a Bíblia diz? Lê comigo. Deixemos todo o embaraço. E o que mais nós temos que deixar? Olha só. Que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê, pessoal? Irmão, então Deus tem uma carreira para mim, para você. Deus tem um objetivo, tem um plano. Deus tem algo que Ele gostaria de fazer, que Ele gostaria de realizar nas nossas vidas. Só que às vezes tem algo que ainda me prende. Deus está dizendo que para mim poder caminhar com Ele, eu tenho que deixar o pecado. Se eu estou servindo a Deus, eu tenho que deixar para trás o pecado. Eu posso ter entrado na igreja em pecado. Deus te recebe como você estiver. Ele só não diz que vai deixar você assim. Eu preciso agora deixar o pecado para trás. O pecado ele é um pouco mais fácil de identificar, porque está escrito na Bíblia. Eu sei que aquilo é pecado, eu sei que aquilo é errado, porque a Bíblia diz não faça ou manda eu fazer. E se eu não estou fazendo, eu estou pecando por omissão. O pecado é um pouco mais fácil. Só que antes do pecado ele fala de outra palavra, essa é um pouco mais difícil. Deixamos o embaraço e o pecado. Pastor, o que é o embaraço? O embaraço é tudo aquilo que me amarra. O embaraço é tudo aquilo que me prende. Não é pecado, mas me prende, me amarra e me impede de caminhar com Deus. É errado você ter uma amizade, sim ou não? Não. Mas às vezes aquela amizade pode estar te embaraçando, ela pode estar te amarrando, ela pode estar te levando para longe de Deus, ela pode estar me levando para o pecado. É errado você resolver querer ter um relacionamento para ter uma família? Não. Deus falou que não é bom que o homem viva só, mas às vezes a forma que eu estou começando o relacionamento está me embaraçando, porque ela está me amarrando, está me levando para longe do Senhor, vai atrapalhar minha comunhão. E às vezes é a sua vontade, é algo às vezes que pode ser até uma armadilha. Então o embaraço é tudo aquilo que não é pecado, é aquilo que eu posso fazer, mas que pode acabar me prendendo e me amarrando. E Deus não usa quem está amarrado, Deus só pode usar quem está livre. E você tem que estar livre para fazer a vontade de Deus. Você tem que estar livre para servir a Deus, você tem que estar livre para andar com Deus, você tem que estar livre para fazer a vontade dEle. Você não pode estar preso a nada, não pode ter nada nessa vida, nada nesse mundo prendendo você. Eu tenho que estar livre para servir o Senhor. Então eu tenho que olhar e observar o que está me prendendo, o que pode estar embaraçando a minha vida, que está impedindo Deus de fazer mais através de mim. Às vezes pode ter algo que virou um embaraço. Não é errado receber uma visita. Quem é que gosta de receber uma visita de vez em quando? É bom ou não é? Mas às vezes a sua visita, ela decide vir sempre quando vai ter um culto de Santa Ceia e ela resolve chegar cedo. Aí você fica entre dois caminhos como aquele jumento. E agora, pastor, eu vou para a igreja ou agrado a minha família? Quem é que tem que estar em primeiro lugar? Deus, irmão. Conversa com o seu familiar, chega um pouquinho mais tarde. Eu vou para o culto acaba às 10 da manhã no domingo, acaba cedo, dá tempo de fazer o almoço. Eu duvido que você comece às 10. Meio-dia está na mesa, capaz de estar antes. A não ser que você é muito devagar, então. Para levar tanto tempo fazer um almoço assim, meu irmão. Você vai estar em casa, tranquilo. Irmão, você trabalhou a semana toda, domingo você almoçar um pouquinho depois, não vai fazer mal. Agora, às vezes aquela pessoa, todo domingo ela chega, todo dia que tem culto a pessoa chega para atrapalhar. Então tem que começar a observar. É bom receber visita, mas essa já está virando uma amarração, um embaraço. Porque está atrapalhando eu ter minha comunhão. Então eu preciso chegar na minha família, olha, eu vou receber vocês com o maior prazer, mas pode chegar um pouco depois, porque eu tenho um compromisso com Deus, ou vocês vão comigo na igreja, então, são meus convidados. Ou melhor ainda, quer saber como é que você resolve o esquema da visita? Quando eles baterem na porta, você levanta as duas mãos para o céu e diga glória a Deus. Eles vão olhar e vão dizer, por quê? Porque eu pedi para Deus mandar um anjo. E vocês chegaram. Eles vão dizer, eu não entendi. Você vai dizer, eu estava orando para Deus mandar um anjo para adiantar o almoço enquanto eu vou no culto. E Deus mandou vocês nesse domingo aqui para adiantar. Vocês são a resposta da minha oração. Eu quero dizer que isso aqui se chama frango, carvão, carne, churrasqueira. Isso aqui se chama bacia, isso aqui é fogão, cozinha. Fiquem à vontade que eu vou no culto. Quando eu voltar, Deus mandou um anjo fazer o almoço hoje. Próxima vez eles vão aparecer só de tarde na sua casa.
Nunca mais eles vão de manhã, está resolvido. Não é errado receber uma visita, mas você tem que começar a perceber que às vezes essa visita só vem no dia que você disse, hoje eu vou na igreja. O dia que você não diz eu vou na igreja, eles não aparecem. Mas o dia que você diz eu vou na igreja, pum, apareceu. Então tem que observar, não é errado receber visita, mas nesse caso às vezes pode ser algo que está embaraçando você. É errado gostar de time de futebol, sim ou não? Não, não é errado gostar. Não pode idolatrar. Ah, pastor, eu estou torcendo, tenho meu time, eu quero que ele ganhe. Tudo bem. Agora, quando é que isso pode virar um embaraço? Porque às vezes a final do campeonato é bem no culto da Santa Ceia. Aí eu deixo de ouvir a palavra, eu deixo de participar da Santa Ceia para ficar em casa assistindo o jogo. Aquilo que era lícito virou um embaraço. Então o apóstolo Paulo disse assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que começar a observar o que está me embaraçando. O que está me amarrando, o que está me prendendo. Deus não pode usar quem está amarrado, Deus só usa quem está solto. Você está livre para fazer a vontade de Deus? Se Deus chamasse você hoje, te desse uma missão especial muito longe de Santa Maria, amanhã de manhã você estava disponível para ir? Não, pastor, tenho meu filho, minha esposa, meu marido, minha casa e não sei o quê, tem a minha caturrita. Então você não está. Então a sua caturrita virou um embaraço agora. Doa ela para alguém, leva junto, amém? Mas eu tenho que estar disponível para fazer a vontade de quem? De Deus. Às vezes a gente está embaraçado, amarrado, a pessoa não consegue fazer uma campanha, servir a Deus. Irmão, o que você está preso? Às vezes eu estou preso ao mundo. Não, pastor, eu não posso no culto que vai ter a novela das 8. Irmão, eu tenho que estar livre dessas coisas. Eu tenho que estar desimpedido. Nada pode me atrapalhar de fazer a vontade de quem? De Deus. Só que às vezes a gente está amarrado, a gente está preso. Deus não consegue usar você e gostaria de, através da sua vida, ir a muitos lugares, alcançar muitas pessoas. Deus, através da sua vida, gostaria de fazer muitas coisas, só que às vezes Ele está impossibilitado. Vamos olhar na Bíblia, pessoas que Deus não pôde usar porque elas estavam amarradas a alguma coisa, começando em Lucas capítulo 9. Vai lá com o pastor. Lucas capítulo de número 9. Lucas 9, vamos junto com o pastor. Então eu tenho que começar a olhar o que ainda está me prendendo. Pastor, olha, eu estou meio amarrado, estou com umas contas, então se livra das contas, só tem conta quem faz. Se livre delas, ajeite a sua vida, esteja livre, desimpedido. Deus só pode usar quem está livre. A pergunta é o que me prende? Às vezes Deus não pode usar você, que você está preso a um sonho, a um objetivo, um desejo seu, um objetivo seu. Não, Deus, eu quero me soltar de tudo, eu quero ser uma pessoa desprendida. Nada me segura, eu estou livre para fazer a vontade de quem? De Deus. Se Deus te pedisse algo hoje, você estava pronto? O Abraão parecia que ele amava o Isaac acima de tudo. Mas quando Deus pediu, Abraão, me entrega o Isaac, o que o Abraão fez? No outro dia estava lá subindo com o filho, deitando ele na lenha, dizendo, ó, eu vou sacrificar o meu filho. O que o Isaac, o Abraão mostrou? Que nada estava acima de Deus na vida dele, nem o filho dele. E quando ele foi acertar o filho, Deus disse, não precisa matar o seu filho, eu já vi que eu estou acima de tudo. Eu já vi que você me ama. Às vezes Deus vai te provar, para ver se realmente Ele é o primeiro lugar. Deus precisa estar acima de tudo, você não pode estar preso a nada desse mundo, porque se você estiver preso às coisas desse mundo, nem digno do reino dos céus você vai ser, que esse mundo não prenda você, amém? Eu tenho que estar preso ao céu, não esse mundo não. Lucas capítulo 9, versículo 57, olha aqui pessoas que estavam presas e que Deus não podia usá-las. Versículo 57 diz, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, olha o que ele falou para Jesus, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, eu vou te seguir, Jesus. E disse-lhe Jesus, aí Jesus já deu algo interessante para ele, as raposas têm covis, as árvores dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar o que, pessoal? Então Jesus já disse, quer me seguir mesmo? Me seguir não tem descanso, me seguir é trabalho, e seguir Jesus é renunciar a nossa vida, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade. E isso é seguir Jesus. Não é que nem na religião que nós estávamos lá, que dava para ir no culto, sair daqui e fazer tudo errado. É tomar uma decisão de mudança de vida. Isso é seguir Jesus. Aí Jesus disse para ele, no versículo 59, e disse outro. Jesus falou para outro, o que ele disse para o outro? Segue-me. Normalmente essas pessoas aqui foram os 12 que andaram com ele. Esse aqui perdeu a oportunidade. Jesus só dizia, me segue, para quem se tornou alguém próximo e virou um apóstolo. Aí ele disse, me segue. Mas ele respondeu, o que ele disse? Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar quem? O meu pai. Tem gente que tem sempre uma desculpa para Deus. Tem sempre um motivo para não ir, para não fazer.
Por quê, pastor? Porque essas pessoas estão presas. Eles aqui estavam presos ainda à família deles. E não podiam servir Jesus por causa da família. Irmão, não bote a sua família na frente de Deus. Ah, pastor, eu não venho na igreja por causa do meu marido. E daí você não vai deixar o céu por causa do seu marido? Deus tem que estar em primeiro lugar. Pastor, o que eu faço? Vem para a igreja. Depois, com o tempo, seu marido vai vir junto. No início ele pode dar uma esperneada, mas depois ele vem. O inimigo às vezes vai usar ele, mas depois ele vai vir. Agora continua. Então Jesus vai observar: deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai... E olha o que Jesus disse para ele, anuncia o quê? Irmão, ele tinha um chamado. Por que ele não vê o chamado? Porque ele estava preso à família. Olha o que diz o versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão aonde? Na minha casa. Você vê pessoas apegadas demais à família. Não estou dizendo que você não tem que amar a família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. E Jesus disse, vamos lá? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para quê, pessoal? Então Jesus está dizendo, primeiro você está botando sua família, primeiro é o reino. Por que Deus não pôde usar eles? Porque eles estavam apegados. A família deles estava acima de Deus. Ame a sua família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Outra pessoa que não pôde ser usada, volta para trás. No mesmo Lucas, não, vamos avançar, Lucas 10. Agora você vai ler comigo 38. Lucas 10, 38. O que diz 38? Lucas 10, 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ela ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o que, pessoal? A boa parte, a qual não lhe será o quê? Você vê que Jesus entrou na casa da Marta, mas Jesus abençoou a Maria. Por quê, pastor? Porque a Marta estava apegada demais aos afazeres domésticos, apegada demais ao trabalho. Deus não pode usar quem está preso às coisas desse mundo. E às vezes tem alguma coisa que você está colocando na frente de Deus. Não bote nada na frente dele. Deus entrou na casa da Marta, era para abençoar a Marta, não conseguiu. Ele abençoa a Maria. Por quê? Porque a Maria largou tudo para sentar aos pés de quem? De Jesus. Irmão, eu não posso estar apegado. Às vezes a gente está apegado a tantas coisas. Ô irmão, você vai servir? Ah, não posso, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que levar o filho não sei onde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que... Às vezes você está apegado demais. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nunca diga não para Deus. A pessoa que disse não para Deus na Bíblia, você vai ver onde ela foi parar depois. E depois lá no inferno, ele continua dizendo não para Deus de novo. Já sabemos por que ele estava lá. Porque durante a vida era o que ele falava. Amém. Ele tinha sempre uma desculpa para Deus. A pergunta é: o que eu estou apegado? O que existe na minha vida que pode estar na frente de Deus, que ainda me prende? Você não pode ter nada na frente do Senhor. Deus tem que ser o primeiro lugar. Às vezes existem coisas na nossa vida que estão à frente dele. Volta para Marcos 10 agora. Vou te mostrar outro homem que Jesus não pôde usar, porque ele tinha coisas à frente de Deus. Não deixe nada na sua vida estar na frente de Deus. Ele precisa ser na sua vida o primeiro lugar. Marcos 10, você vai começar comigo no verso 17. Olha o que diz o 17, queridos. O 17 diz assim, ó: e pondo-se a caminho, acho que eu vou pular o 17, porque ele vai só conversar os mandamentos. Vamos pular para o 20, que diz assim, ó: e ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: o que Jesus disse para o jovem rico? Falta-te uma coisa. O que Jesus disse? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Agora olha o que Jesus vai dizer, outro que tinha chamado. O que Jesus disse para ele? Vem e faz o quê? Jesus só falou isso para quem tinha chamado de anunciar o reino. Me siga. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Por que ele se retirou triste? Todo mundo. Porque ele tinha muitas o quê, queridos? Então ele ainda estava preso aos bens, ao trabalho, ao dinheiro, às coisas desse mundo. Deus não pode usar você enquanto você estiver preso. Não pode ter nada na sua vida na frente dele. Às vezes, como aquele jumentinho,
Ainda tem alguma coisa que nos prende a algo, a um lugar, a um local, a pessoas. Eu não posso estar preso a nada, irmão. Eu tenho que estar pronto para me desligar de tudo, para servir o Senhor quando Ele me chamar, para servir Ele quando Ele me escolher, para servir Ele quando Ele me der uma missão. Eu não posso, às vezes a gente está preso. Vamos voltar onde começamos, que é o Evangelho de Marcos, capítulo número 11. Não esteja preso a nada. Amém? Seja disposto a servir Jesus. Ele pode chamar você, você tem que dizer: Deus, eis-me aqui. Para onde o Senhor quiser, estou pronto. Pastor, mas como é? Não, larga tudo. Quando Jesus me chamou, eu só fiz a minha malinha e fui embora. Tinha 17 anos quando eu fui sair de casa para servir Ele. Disse: ó, Senhor, não estou apegado a nada. Vou deixar para trás meus irmãos, minha mãe, meu padrasto, família. Eu deixei o emprego, falei: eu vou deixar tudo. Não seja apegado a nada. Deus não pode usar quem está preso. E enquanto que você estiver preso, Deus não pode fazer mais. Às vezes tem alguma coisa que te prende. Pastor, mas é que eu tenho um sonho, eu tenho isso. Você perguntou para Deus se é a vontade dele? Se prenda ao que Deus quer para você. Ele tem que estar em primeiro lugar. Às vezes a gente tem alguma coisa na frente do Senhor. Marcos 11, versículo 3. E se alguém vos disser: por que fazer isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, logo deixará trazer por aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora do que, pessoal? Cuidado para você não estar fora da vontade e do plano de Deus. O que mais? Entre dois caminhos. Às vezes a gente está sempre assim, entre a nossa vontade e a de Deus. E o que os discípulos fizeram? Soltaram. O que eu quero dizer para você é que Deus precisa de ti. Deus quer te usar. Através daquele jumento, Deus foi a lugares e alcançou pessoas. E através da sua vida, Deus quer ir a muitos lugares e quer alcançar muitas pessoas. Só que não pode ter nada que prenda você. Você tem que ser uma pessoa desligada de tudo desse mundo. Nada desse mundo me prende. Eu estou disposto a servir a quem? A Deus. Eu estou disposto a colocar Ele em primeiro lugar, colocar Ele acima de tudo, de todos, na frente de todas as coisas, na frente da minha vontade, do meu sonho, do meu desejo. Deus tem que ser o primeiro lugar. É assim que você tem que ser. Às vezes estamos presos, como essas pessoas que eu te mostrei na Bíblia. Jesus chamou o jovem rico, ele não quis ir, por causa do dinheiro, do trabalho, das propriedades. Jesus entrou na casa da Marta, ela nem deu atenção para ele, porque ela estava pegada: eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho que trabalhar. Jesus tentou chamar aqueles rapazes: não, mas eu tenho meu pai, eu tenho a minha família, eu tenho que enterrar, eu tenho que fazer. Quase todas as pessoas têm uma desculpa. Eu tenho que começar a olhar para a minha vida e ver o que me amarra, o que ainda está me prendendo. Deus quer que você seja totalmente livre. Deus precisa de você. Só que existem algumas coisas das quais você tem que começar a se desapegar e ser apegado completamente só ao reino de Deus. Amém? Olhe para o irmão do lado e diga: jumentinho, Deus precisa de você. Só que você tem que se soltar. Você não pode estar preso. Amém? Você tem que ser aquela pessoa que, quando Deus chamar, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não estou preso a nada. Eu estou preso somente à tua vontade. Deus precisa de você, Ele quer usar você. Às vezes Ele queria salvar a sua rua, queria salvar o seu bairro, queria salvar as pessoas que trabalham contigo no teu setor. Mas muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas que Deus não pode nos usar dessa forma como Ele gostaria. A pergunta é: o que te prende? Olha para dentro de você. Peça para Deus te mostrar. Veja se você não está preso a muitas coisas que estão te impedindo de viver a vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem. Se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.